Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 149 e sequência também no vídeo na questão 847, livre-arbítrio, e o tema, a pergunta Kardec faz: a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? A aberração das faculdades. Todas as faculdades que o ser possui no corpo. Entendeu? Então você sabe o que significa as faculdades. Agora, o termo aberração é que não é um termo assim próprio. Não é. A gente respeita, tá certo o termo, porque é vindo de Kardec, então a gente tem que respeitar, mas não é porque é Kardec que a gente tem que respeitar nesse sentido que a gente não pode analisar, entendeu? Porque aberração não existe. Existe no sentido de análise, para que possamos separar o joio do trigo. Aí Kardec faz, os bons espíritos respondem assim, já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer. Então a gente sabe que aquele que não é senhor do seu pensamento, né? Já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência já se acha turbado por uma causa qualquer. Então nós sabemos que é a lei de causa e efeito, ação e reação. É aquele indivíduo que infringiu as leis divinas em existências passadas. Então ele abusou dos dons, ele abusou dos atributos, ele abusou das qualidades, né? Como está escrito aqui, das faculdades que possuía. Então, por exemplo, o indivíduo, ele possuía uma inteligência fora do comum na área do ensino. Mas só que ele usou aquela habilidade, aquela faculdade do ensino para o mal. Então, em vez dele instruir, ele destruiu. Aquilo afeta o teu perispírito. Na próxima existência, ele volta como um portador de Alzheimer, de Parkinson, de Down, né, com síndrome de Down. Então você há de convir que o síndrome de Down, aquele portador de Parkinson, o eu dele ali lúcido se encontra. Ele quer movimentar os membros superiores e inferiores. Ele quer gesticular algo, mas o corpo físico já não mais lhe responde. Entendeu? É nisso que Kardec classifica como aberração. Mas que na verdade não é aberração. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Mas nós é que temos que separar essa questão. Kardec está certo, mas nós temos que separar isso. Porque aberração não existe. Como sorte não existe, azar não existe, destino não existe. Então, se existe sorte, destino, aliás, se existe aberração, existe todos esses outros itens aí. Porque isso aí tudo faz parte da mitologia. E mitologia não existe. Destino. Não.
Ai, meu destino foi casar com pobre. Destino não, meu. Casar com pobre é destino? Não existe isso não. Você plantou, entendeu? Em vidas passadas, em vez de você plantar um diamante, você plantou uma lata. Você plantou um latão, você plantou um pedaço de ferro. Agora nessa você quer desfrutar de diamante? Quer colher ouro, diamante? Não, você vai colher latão, você vai colher ferro. É aquilo que você plantou, tanto você mulher quanto você homem. Nós temos aquilo que nós plantamos. Nós nos encontramos com aqueles os quais nós fizemos por merecer e fazemos por merecer e nos encontramos juntos. Entendeu? Então, olha só. Desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido, no outro existente, fútil e orgulhoso. Então, veja bem, o indivíduo que usou mal as cordas vocais em existências passadas. Aquele que usou mal a visão. Aquele que usou mal a inteligência. Então ele vai retornar ao corpo físico assim, impossibilitado de exercer aquelas funções, né? Ele vai voltar impossibilitado. Agora, isso já faz parte do processo evolutivo dele. É o nível evolutivo dele, entendeu? Então, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Ele fez uso de suas faculdades. Então, a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Ora, é lógico que não lhe tira, porque o livre-arbítrio é de ordem espiritual e não de ordem física. O que ocorre no corpo físico são sequelas do perispírito, dos atos espirituais de existências passadas e dessa também. Então você para analisar. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, né? Que é de uma pessoa totalmente assim, neutra, né? Letárgica, assim, com Alzheimer, com Parkinson. Essas pessoas com Alzheimer, com Parkinson, com síndrome de Down, esses seres foram em existências passadas seres inteligentíssimos, mas só que foram egoístas, foram orgulhosos, invejosos. Eles usaram mal aquelas faculdades que possuíam. Eles foram egoístas, eles usaram só para eles. Então eles petrificaram de uma tal forma os seus registros nos teus arquétipos que aquilo afetou o sistema neurológico e nas áreas correspondentes, tanto no sistema neurológico quanto no sistema endócrino, aquilo criou uma disfunção hormonal no organismo deles, levando algumas glândulas no sistema neurológico a não produzir determinadas substâncias necessárias ao bom funcionamento do corpo físico. E não se esquecendo-se que a falta daquelas substâncias também, elas interferem no espírito. De alguma forma, elas interferem no espírito, levando-o a um estado de atrofiamento espiritual. Não sei se você sabe disso. Que estas enzimas, estas substâncias em baixo nível, elas
devido o perispírito e o espírito encontrar-se ali tão interligado àquele corpo lesado, leva o perispírito e o espírito a um estado de atrofiamento. Atrofiamento, ele se vê totalmente lesado. E aquilo ali, para recuperar aqueles sentidos, depois quando ele deixa o corpo físico, olha, leva-se uma eternidade. Mas se recupera, né? Idiota como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. Então, veja bem, no corpo de um idiota, né? Que são esses seres que vivem nesse idiotismo total. Você tenta instruí-los e eles não aprendem. Não aprende, mas vale a pena o esforço. Como déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. Então, é a lei de causa e efeito. Ação e reação que encontram tudo subjugado e interligados. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Tá vendo só? Então, a matéria, nestas condições, ela exerce, sim, uma influência sobre aquele espírito, devido ao fato dele, espírito, trazer para o corpo físico aquilo que corresponde àquele aprisionamento. Então, o espírito, ele se vê subjugado àquelas condições daquele corpo físico. Porque o espírito mais evoluído, ele não se sente subjugado, preso, e ele não sofre a influência da matéria. O espírito mais evoluído. Não. Você entendeu? O espírito menos evoluído é que sofre a influência da matéria. É o que leva as pessoas a dizer que a carne que é fraca, mas não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. O espírito que é pobre. É nesse sentido que as pessoas pensam. Mas porque eles não pensam que, subjugado à matéria, aquele espírito se encontra pelo fato dele ser um espírito carente, pobre, necessitado. Porque o espírito mais evoluído não se vê preso à matéria. A matéria física, para o espírito mais evoluído, não é obstáculo. Enquanto para o espírito menos esclarecido, já é um obstáculo. Você entendeu como é que é o negócio? É interessante, sabe? Eu tenho que falar baixinho isso aqui, porque por mais que tá aqui presente o Vó Leontina, mas hora dessa, eu acho que ela já tá dormindo. A gente tem que falar baixo, porque eu quero ver quantas horas que é aqui. 3h16 da manhã. Tem que falar baixo. Tá dormindo. Encostada aqui na escrivania, dormindo. 3h17 já.
Entendeu? Então, ela vive nessas condições. Eu acho que eu sou o livre-arbítrio dela. Ou ela o livre-arbítrio. Eu acho que eu sou o livre-arbítrio dela. Vou falar baixo, né? Porque senão ela escuta. Depois a coisa fica feia do meu lado. Porque eu sou o lado primitivo dela. Então, ela vive subjugada a mim. Enquanto ela estiver presa a mim, ela não evolui. Mas ela já foi orientada a respeito disso. Mas ela encontra-se presa a mim, não sei porquê. Só tá ouvindo aí, né? Porque pessoa mais idosa, né, eles fecham o olho assim e a gente pensa que está dormindo, não tá nada. Zamada de vergonha desse jeito, pô. Tô dormindo nada. Ai, que maravilha ver esse relacionamento nosso. Engraçado, né? As pessoas ficam, cada um é cada um, mas esse relacionamento nosso é tão gostoso. Daqui a pouco nós terminamos aqui e eu tomo banho, é natural, né? E para refrescar o corpo, refrescar as energias no corpo. E eles, ela principalmente, me leva para as colônias como se nada tivesse acontecido. Viver, gente, eu não sou melhor que ninguém. Mas tem hora que eu me sinto um estranho no corpo físico. Tem hora que eu tenho vontade de dormir o dia inteiro. Só para mim não acordar aqui na Terra. Mas você sabe que isso é ser egoísta, né? Porque se eu estou no corpo físico é porque eu tenho que me sujeitar às coisas que da Terra. Mas é o fato de conviver de lá, gente. Tem hora que eu tô de cá no corpo físico, eu não sei se eu tô de cá ou se eu tô de lá. É um pessoal entra e sai e entra na minha casa que eu falo assim, gente, isso aqui virou a casa da mãe Joana? Vocês estão pensando o quê? Não, e esses dias, um mais, assim, menos esclarecido, chegou e perguntou se eu arrumava a chave da casa para ele entrar e sair a hora que ele quisesse. Eu falei, meu amigo, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira? Você quer que eu lhe fale algumas palavras assim, fora do dicionário? Me diga. Gente, nem os meus amigos vêm à minha casa. Nem os meus amigos. Tem um porquê. Tem um porquê que os meus amigos não vêm à minha casa. Às vezes eles podem achar assim, eles podem pensar assim, Luiz é muito enjoado, Luiz é muito ignorante. Todo mundo tem o direito de pensar o que quiser. Mas eu não tenho autorização para deixar certos amigos vir. Não é certos, amigos vir. E quando amigos vêm que não me avisam nada e eu passo um aperto danado, eu falo assim, eu penso comigo assim, amigos espirituais, fiquem de boa, viu? 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis a ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer a paixões brutais, em vez de uma falta, comete duas.
Tá vendo só como são as coisas? Às vezes, a pessoa procura, de alguma forma, privar-se da sua razão para satisfazer outras paixões brutais, sem imaginar ele que, em vez de uma falta, ele comete duas. Então, por isso nós devemos nos conter. Agora você observa uma coisa. Você consegue entender, se você acompanhou esse tema livre-arbítrio desde o princípio nos vídeos hoje, você consegue entender o que nós dissemos no início, no livro Evolução em Dois Mundos, e também nos artigos muito elaborados por uma equipe aqui no Brasil, que nós usamos no início, que nós começamos com aspas, terminamos com aspas, porque não são artigos nossos. A aspas é uma forma de mostrar que respeitamos o artigo que não é nosso, mesmo assim utilizamos para um trabalho de estudo. Por isso, quando você abre aspas e fecha aspas, você nunca é recriminado, repreendido por ninguém, mesmo pelos donos dos artigos. Porque eles viram que você usou o material apenas para estudo e os respeitou através das aspas. Olha só para você ver que é as coisas. Mas você observa que eles não trataram, e até agora, já falta 2 questões para terminar o tema livre-arbítrio. E até agora não falaram a respeito do princípio do livre-arbítrio. É isso que eu não engulo. É aí que muitos dizem que eu sou falador, mas não sou falador. Comigo é assim: vamos falar de radiação? Vamos. Então nós vamos começar lá no princípio. Uma vez eu fui convidado para poder falar de magnetismo numa casa espírita, e ali me prontifiquei para falar a respeito de magnetismo. Em dado momento, eu fui embargado pelo presidente da casa espírita, que dizia ter conhecimento, mas não tinha conhecimento nenhum, coitadinho. Mas eu respeitei. Porque depois de uns 40 minutos falando sobre o magnetismo das coisas, o presidente me disse assim: mas, desculpa, mas não é esse magnetismo que nós estamos querendo falar. Nós não queríamos que você falasse a respeito desse magnetismo. Eu falei: mas vocês querem falar sobre qual magnetismo? O passe magnético. Eu falei: o quê? Mas para falar sobre o passe magnético ainda, nós precisamos de umas 4, 5 horas de estudo aqui. Eu ainda tenho que falar mais umas 5 horas a respeito de magnetismo, radiação. Eu preciso falar sobre matérias, as quais fornece radiação. E radiação, magnetismo, aliás, radiação
irradiação, energia, magnetismo, no reino mineral, vegetal, animal, nas matérias todas, basalto, cristal, árvores. Eu preciso falar da radiação de todas as matérias para depois chegar no magnetismo, no passe magnético. Então não é isso que a gente quer, não. Então nós podemos ocupar o seu lugar, falar o que nós achamos. Fique à vontade, porque eu falar pelas metades eu não falo. Gente, eu sou carne de pescoço. Se não for para me falar do começo, eu não falo. Vocês vão ver o dia que nós vamos tratar, o dia que nós formos tratar a respeito dos 3 reinos. Vocês vão mandar me enforcar. Mas eu morro. Mas não perco a dignidade. Porque eu estou a serviço do homem lá em cima, no bom sentido. Não estou a serviço de encarnado nenhum, não. Encarnado que quiser, que acompanhe. Que não quiser, deleta. Vamos para o próximo vídeo, com todo respeito, com todo amor.